Ok, sejam todos bem-vindos ao tempo das apresentações de comunicações da palavra, nesta noite de sexta-feira, 16 de janeiro do ano de 2026. 19 horas e 57 minutos, marcando a nossa chegada, esse nosso tempo, nesta abençoada noite. Temos orado, temos nos entregado em favor do clima, da questão climática, que envolve as questões que envolvem, não é? O clima, essa nossa estação do verão, tanto agressiva, severa em muitos lugares, principalmente no sul, onde ocorreram manifestações de tornados, muita gente em desespero, em angústia, vivendo a mais severa e terrível calamidade. Podemos orar, podemos interceder, podemos clamar junto ao trono do Deus Altíssimo, do Deus bendito. Começando o programa nesta noite falando isso, porque Deus tem nos dado aqui em Barretos chuva, e a chuva acalmou, está serena, está calma. Damos graças ao Senhor por isso. Tá? 19 horas e 58 minutos. O nosso lema continua sendo o mesmo. Vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Nessa noite nós temos o momento do concurso Academia Bíblica. Eu estou com uma pergunta aqui que eu vou mencionar para você. É uma questão. Os evangelhos registraram os feitos miraculosos do Senhor Jesus. Mas teve um milagre que Jesus realizou, inclusive João fala sobre ele, registra sobre ele. Nos dias do Velho Testamento, nenhum instrumento usado por Deus realizou tal milagre, tal feito. E Jesus foi a única pessoa no Novo Testamento a realizar esse tipo de milagre, esse tipo de cura. Antes dele, ninguém, depois dele, absolutamente ninguém. Ele foi o único a realizar esse tipo de milagre, esse tipo de cura. Marca aí no comentário, nos comentários, que milagre foi esse? E quem primeiro marcar no comentário que milagre foi esse, vai receber diante do Pai este nosso livro, que nós já vamos começar a entregar. Já está valendo hoje como concurso Academia Bíblica. Que milagre é este? Não precisa restar texto, não. Só quero entender que você tem a noção, a percepção de qual foi esse milagre que Jesus realizou. Antes dele, ninguém foi usado como instrumento para que tal milagre acontecesse. Depois dele, também não. Ele foi o único a realizar esse tipo de milagre, o que impressionou muito o grupo do setor religioso da época, teológico da época. Este feito de Jesus impressionou sobremaneira em Israel, nos dias da obra e ministério do Senhor Jesus. Nós vamos abrir agora, já em João capítulo 20, destacando o estudo teológico do Evangelho de João, em meias questões e perguntas que nós temos para o Academia Bíblica. Tá, marca aí. Deixa eu marcar aqui um nome que eu preciso mencionar. Tá. Se eu não marcar agora, eu acabo esquecendo. Eu estou com uma lista nova aqui, ou tentando fazer uma lista nova, que envolve o nosso tempo da oração. Tá bem com você? Ninguém marcou ainda o milagre que foi feito? Só Jesus fez esse milagre? Antes dele, ninguém. Depois dele também não. Mas ele fez esse milagre registrado nos evangelhos.
Ok? Muito bem, João capítulo 20, vamos chegar para João capítulo 20 já, versículos 30 e 31. João 20, 30 e 31. Ok, estou marcando um negócio aqui. João capítulo 20, versículo 20 e, capítulo 20, versículo 30 e 31. Aliás, tem um milagre. Mateus vai falar sobre esse milagre único feito, só Jesus fez. Só ele fez esse tipo de milagre. Ele foi único nesse aspecto. João, capítulo 20, deixa eu abrir lá, versículos 30 e 31. Aqui nós temos o propósito de João ter escrito o seu evangelho. Tá, fica aí que milagre foi esse que Jesus foi o único a fazer? Ok? Muito bem, vamos à leitura dos dois versículos. São 20 horas e 3 minutos, a hora já vai se distanciando. O propósito do Evangelho de João, no versículo 30 e no versículo 31, nos dois versículos, versículos 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Porém, estes foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ok. O propósito aqui para o Evangelho de João, que tem um foco, que tem uma direção específica. João escreve com um propósito específico. Tanto é que no capítulo 1, as considerações em perguntas, teologicamente demonstradas por João, João começa descrevendo quem era o Verbo e com quem ele estava no princípio. João escreve, inicia o seu evangelho com a mesma palavra que ocorre lá em Gênesis capítulo 1. No princípio era o Verbo. O primeiro versículo. Depois nós temos quem veio para testemunho, para testificar a luz. Há uma pessoa que aparece, João menciona sobre essa pessoa. João vai destacar que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de quem? Ele vai destacar através de quem, por meio de quem a graça e a verdade vieram. O papel de Moisés foi muito importante, mas o papel de quem vem agora é mais importante do que o de Moisés. Tá, já pode durante o programa tal, só que a primeira pessoa que marcar o milagre único feito por Jesus, ninguém antes dele, ninguém depois dele, leva a primeira pessoa que marcar, e estiver correta, é claro, vai levar esse livro diante do Pai. Mensagens de oração. Nós vamos entregar para a pessoa, ainda que seja via correio. A gente vai dar um jeito para chegar até você esse nosso livro. Então, o João vai focar em demonstrar que Jesus é o Cristo, a palavra Cristo, ungido, o Messias, o ser que se apresenta, que se apresentou, o homem Jesus, a pessoa Jesus, é Cristo, o enviado, o Filho de Deus, o Salvador, que pisou, andou, caminhou, se envolveu com pessoas,
o Filho de Deus. E o propósito de João é demonstrar que Jesus é o Cristo, exatamente isso, para que os seus leitores creiam e tenham a vida eterna. Então, a importância, o interesse que alguém possa ter em tornar Cristo conhecido de outras pessoas é exatamente isso. Levar tais pessoas a crer em Cristo e ter a vida eterna. A identificação com a pessoa do Senhor Jesus Cristo é mais do que qualquer identificação que você possa ter com a igreja em si, porque a igreja ela é o corpo de Cristo. Quem é o Salvador é Jesus. O cabeça é Jesus. Quem na cruz do Calvário realizou a obra de redenção, salvação, quem derramou o seu precioso sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, foi aquele que não tinha pecado, mas que tomou sobre si o meu e o seu pecado. Então, Jesus. Conhecer Jesus para crer e, crendo, ter a vida eterna. Considerando que vida eterna é conhecimento, ele mesmo fala, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. Isso na oração intercessória, em João capítulo 17. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele veio, ele foi enviado, designado. Deus cuidadosamente desenvolveu todo o direcionamento necessário, importante, específico, preparando o seu povo para a vinda do Salvador. Ele veio, a obra foi realizada, ele agora encontra-se à destra do trono de Deus, assentado à destra do trono de Deus. Mas, se por um momento, na antiga aliança, no Velho Testamento, eles esperavam a primeira vinda do Messias, nós agora esperamos a segunda vinda do Salvador, do Messias, do Senhor Jesus. Agora uma vinda para reinar, para que com ele estejam todos que são dele por toda a eternidade. Ele vem agora como o leão da tribo de Judá. Na primeira vinda ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na segunda vinda, ele vem como o leão da tribo de Judá. Importantes as considerações, não sei se alguém escreveu, não dá para mim ter uma noção aqui, mas desse milagre que Jesus realizou, João, inclusive, fala desse milagre. Fala desse milagre. Os homens lá em Israel ficaram impressionadíssimos. Nem chegaram a acreditar que tal pessoa tivesse sido curada da forma como fora. Ficaram impressionados. Esse homem não tinha tal problema, não. Será que tinha mesmo? Ficaram impressionados. Não sei. Sexta-feira o pessoal desaparece aqui, né? Mas alguém vai marcar, eu vou continuar mencionando. E uma outra pergunta, também dentro do conceito teológico de João, foi essa descrição que João faz de pessoas que vieram ter com João o Batista, a princípio acreditando que ele poderia ser o Cristo. Ou então Elias, ou um dos profetas. E João tem uma resposta interessante para estes que procuravam descobrir a identidade dele. Olha que ele foi, em um momento, acreditaram que poderia ele ser o Messias, que poderia ser ele o Cristo. Mas João é daquele partido, convém que ele cresça e que diminua eu. E João falou que viria alguém após ele,
que ele não seria digno de fazer algo tão singular, né? Desatar as correias da sandália. Esse é João o batizador, e não João que escreve o evangelho. É João para lá e João para cá, né? Esse é João, irmão de Tiago. Agora, interessante que João, ele, ao mesmo tempo que ele destaca a divindade de Cristo, foca muito forte sobre a divindade de Cristo, mas como verbo, logos, né, encarnado, há também a questão da humanidade de Cristo. E destaca João também temas como luz, trevas, Espírito Santo, o amor de Deus, a vida abundante, Jesus como bom pastor. E a teologia de João apresenta, a teologia apresentada por ele é algo profundo, com discussões de Jesus, muitos milagres e sinais, com propósitos evangelísticos e também apologéticos contra heresias. Apologia é defesa da fé contra heresias, contra ensinos falsos, revelando Jesus como Deus que se fez carne para a nossa salvação. É a obra diferenciada que João tem como propósito e está escrevendo para o mundo. Aí não há um grupo específico, mas para todos. O evangelho dele começa até de uma forma diferente. Ele começa com o verbo, a encarnação do verbo na eternidade, na redenção, por todo o evangelho de João, vai ter essa consideração. E João tem alguns pontos teológicos principais, que exatamente começa destacando Jesus como o verbo eterno, que estava com Deus, era Deus encarnado, unindo divindade e humanidade. E o propósito, ele mostra aqui, convencer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que creiam e tenham vida. Então, chegar ao conhecimento da pessoa de Cristo pela Bíblia é muito importante. Exatamente quem Jesus é. E João tem essa demonstração. Ele é o grande eu sou. Eu sou. João tem os eu sou de Jesus. Ele menciona o eu sou de Jesus. Todos eles. É importante, cada um. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou de Jesus, sou a videira verdadeira. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu chamo aqui o legado, não é? É um texto maravilhoso do Evangelho de João que deve alcançar o nosso interesse em ler esse Evangelho. Houve uma época na nossa igreja que até concurso entre o grupo de jovens eram feitos no Evangelho de João. 2 capítulos por semana para leitura, estudo, para que respondêssemos perguntas. Era tão gostoso aqueles grupos que nós tínhamos, 2 grupos de jovens. Numa semana um grupo ficava responsável pela abertura, o outro pelas questões. Aí você tinha que elaborar, escrever as questões, montar. E é muito, muito gostoso, muito saudável ter esse tipo de atividade, principalmente estudando um evangelho como o Evangelho de João. Destacamos para o concurso Academia esse evangelho. Qual foi o milagre que Jesus fez? Opa, deixa eu ver a hora aqui. 20:16. Qual foi o milagre que Jesus fez? João registra sobre ele. Mas Jesus foi a única pessoa a realizar esse tipo de cura, esse tipo de milagre. Você não lê isso sendo feito por Paulo, por Pedro. Você não lê algo sobre
semelhante ao acontecendo nos dias do Velho Testamento, é um milagre, uma cura que só Jesus fez. A primeira pessoa que mencionar que tipo de cura foi essa que só Jesus fez, não há nenhuma menção de alguém fazendo, operando essa cura, só Jesus. E João menciona esse tipo de cura, esse tipo de milagre que impressionou um grupo dos chamados religiosos da época, impressionadíssimos. Quiseram ter uma real certificação que aquilo realmente era a verdade. Eles buscaram o fundamento da verdade nesse milagre realizado por Jesus. Não sei quem acertou, já escreveu, eu não tenho condições de ler, eu não enxergo nessa distância que eu estou aqui. A letrinha é muito pequenininha, se fosse maior, daria para me enxergar. Eu não tenho um outro recurso para poder saber quem respondeu, se é que alguém respondeu, não é? De repente eu falo alguma coisa aqui, você está com constrangimento, vai que você escreve, não tem nada a ver com a realidade. Mas não é difícil não, viu? É um milagre que só Jesus fez. Nem o profeta Elias, nem o profeta Eliseu, tá? Nem Eliseu. Eliseu fez vários milagres. Nem no período de Moisés, não há milagre semelhante ocorrido no Velho Testamento, nem no Novo, a não ser com o Senhor Jesus. Ele é único. Ele é exclusivo. Esse milagre foi exclusivo de Jesus. Jesus fez esse milagre. João menciona, escreve. E interessante que não foi apenas com uma pessoa só, não, viu? Que Jesus fez esse milagre. Com mais pessoas. Pelo menos, na minha conta aqui, tem pelo menos 2 pessoas ou mais. Mas ele foi exclusivo. Milagre exclusivo de Jesus. Eu não leio algo semelhante com Paulo, nem com Pedro, nem com Tiago, e muito menos no Velho Testamento. Não há nenhuma menção no Velho Testamento de um milagre dessa natureza. Não há nenhuma menção no Velho Testamento de um milagre dessa natureza. Jesus foi inédito ao realizar esse tipo de cura, esse milagre, tá? Então, se você já descobriu, marcou aí, e é mencionado por João no Evangelho. Só não posso falar o capítulo, senão fica fácil demais, né? Fica fácil demais. Tá valendo, então. Nós já estamos tentando. O nosso formato de concurso ainda não está definido, embora já está esquematizado. Devido assim, o tempo que nós vamos começar, porque é por telefone. Por enquanto, estou fazendo você responder essa de hoje nos comentários. Mas logo, logo, acho que já para a semana que vem, a gente já começa com o telefone, onde a pessoa vai participar comigo aqui. 20 horas e 20 minutos. Eu tenho agora o tempo da oração. Está aqui o papel que eu estava marcando. Tá. Eu vou orar pelo João Henrique, o meu sobrinho. Ele precisa sair do reino das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Vou orar também pelo Elias. O Elias, eu deixei de mencionar o nome dele aqui. Ele precisa muito das nossas orações. O Elias aqui de Barretos. O Elias que precisa estar conosco na igreja. Vamos estar orando pelo Elias, para que ele tenha o livramento de Deus na vida dele, como apraz o Senhor realizar. João Henrique, tá? Marquei aqui. E os demais eu tenho já marcado no coração com bastante precisão. Tem alguém mandando estrelinha ali, aliás, estrelinha não, coraçãozinho e joinha. Tem alguém que marcou? Alguém conseguiu marcar um milagre? A primeira pessoa leva esse livro diante do Pai. A primeira pessoa que marcou e marcou correto, leva o livro diante do Pai para você meditar, para você ter os seus devocionais aqui neste livro, diante do Pai. Mensagens de oração. Tá bom, vamos orar agora, 2021. Meu tempo já está quase se esgotando. E o tempo é precioso e nós devemos remi-lo por quantos dias são maus. Vamos lá, a oração nesse momento.
Graças te dou, Senhor Deus, pela condição da transmissão hoje à noite. É sempre uma incerteza este sinal. Um dia vai melhorar, queremos crer nisso. Deus bendito, minha gratidão por cada tempo das apresentações de comunicações da palavra. Temos orado para que este nosso trabalho alcance pessoas que o Senhor tem um plano, um propósito delas serem alcançadas ao interesse e também à participação, mas também queremos orar que pessoas venham conhecer Jesus Cristo, quem ele verdadeiramente é, a obra que ele realizou e a condição apresentada por ele na palavra como o único e todo suficiente Salvador, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Oramos pela obra de salvação entre os que pela transmissão têm nos acompanhado e nas gravações, nos vídeos, rogamos uma obra do Senhor. Também nesta noite, Deus, continuamos orando pelo Luiz Antônio, o padecimento tão severo e rígido e grave que ele tem enfrentado com o pâncreas. Cremos no agir do Senhor. E oramos por ele nesse momento, que ele receba o refrigério, o alívio, o conforto das eternas mãos do Senhor. Oro também, Senhor Deus, pela Dona Maria Cordeiro, Pai bendito, põe a tua mão poderosa sobre ela em cada momento do padecimento, daquilo que ela sofre dia após dia. E oro também pela oportunidade de visitá-la, Senhor. João Henrique, Deus, coloco no altar do Senhor nesta noite. A vida dele tem sido um viver longe do Senhor. Eu oro para que ele venha se despertar por aquela ação do Deus bendito na sua vida. E que ele reconheça a miserabilidade que ele vive por causa da consequência de ser um pecador e um pecador que não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Oro também pelo Elias, Deus, que numa das oportunidades veio para participar conosco, que ele retorne, Deus, e que possamos levá-lo a uma real convicção da autoridade e poder da palavra do Senhor na vida dele, Deus. Livre-o do mal e que ele tenha o temor e tremor do Senhor no seu ser a cada momento e venha ser um verdadeiro servo do Senhor. Oro também, ó Deus, pela missionária Angélica, a gratidão que ela tem por aqueles que têm a levantado em oração, e nós continuamos orando. É um momento do ministério que ela está realizando no Brasil, que faz parte desse processo de tratamento que ela está envolvida, e no qual nós temos clamado diariamente perante o trono da graça do Senhor. Temos orado também pela irmã Maria Inês Gonçalves Dias, lá em Ribeirão Preto, Deus, crendo que para esse momento estamos com tal oportunidade, com tal privilégio, participar, nos envolvermos naquilo que ela tanto aguarda e que necessário lhe será para uma melhor visão, até mesmo para ler a palavra do Senhor. Também lembramos a irmã Cláudia, na parte espiritual, Deus, que ela tem fortalecimento do Senhor. Na parte emocional, Deus, controle da diabetes, pressão arterial. Na parte física, Deus, os procedimentos da hemodiálise, a cada dia eu creio que é assim.
clamamos ao Senhor, que tudo conheces e tudo podes. Ó Deus bendito, continuamos orando pelo nosso país, Brasil, Deus. Orando pelo livramento do Senhor de ordem climática. Estamos no verão e tempestades, tornados tão agressivos têm devastado por onde passam, Deus. Pessoas desesperadas, angustiadas, em meio à calamidade, perplexas. Muitos sentindo-se destruídos. Tenha misericórdia, Deus, do nosso país. A nossa região, eu tenho clamado ao Senhor, o estado de São Paulo, Deus, que ainda está em alerta. Mas cremos no teu poder, no teu agir, e o Senhor quer realmente que nós oremos, que nós falemos com o Senhor, que o nosso recurso esteja no Senhor, que a nossa dependência seja declarada, apresentada. Livra-nos do mal, Deus. Que a chuva seja mansa, serena, que ela venha debaixo da misericórdia e da graça do Senhor. Cuida, Deus, de nós. É um tempo para que sejam levantados neste país um clamor em favor da nação que vem sendo destruída pela operação do mal. Eu clamo, oro nesse momento com gratidão no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Estamos chegando ao término das apresentações de comunicações da palavra, 2029. Eu não coloquei música hoje, porque a meta, que é do Face, me bloqueia, não sei em quantos países, que ela não tem o direito para que a música seja apresentada, principalmente Grupo Logos, né? Principalmente Grupo Logos. E depois o meu vídeo também no YouTube fica com a questão dos direitos autorais, então por isso eu não coloquei o som. Mas eu vou preparando o nosso som aqui, tem um nosso aqui que nós vamos colocar, que aí vai dar certo, tá bom? 20h29, eu estou partindo, mas domingo, 19h30, eu estou com saudade a todos os irmãos com ósculo santo. Vamos entender sobre isso. É uma ordem que Paulo deu para a igreja em Tessalônica, falou com os romanos, em outros lugares também, Pedro falou sobre isso. Vamos entender como é que funciona isso, ou como tem funcionado, qual é a praticidade disso para nós nos nossos dias, nesse nosso tempo. Domingo, 19h30, a nossa live.